para você. Talvez você acha que você não é importante. Você sabia que a importância, ela é você mesmo que tem que se valorizar? Jesus, ele nos deu um ministério. Boa noite a todos. Hoje é domingo. São 19 horas e 32 minutos. Hoje é dia 3 de maio. Maio é um mês bom. Um mês de nós nos reconciliar com Deus. Você precisa entender isto. Você precisa compreender isto. Por quê? Porque Deus, Ele busca pessoas com o coração voltado para Ele. Deus, Ele quer ter um relacionamento comigo, contigo. Eu sei que a vida é um desafio para cada um de nós. Tem dias de glória, tem dias de não ter glória. Tem dias de reconhecimento, tem dias de não ter reconhecimento. Você tem que aprender, nós temos que aprender a viver em qualquer circunstância. Você não pode viver somente os dias bons que a vida nos proporciona através de Deus. Você também precisa entender que os dias maus, ele é um remédio para nos curar do orgulho, para nos curar da altivez. E você precisa estar apto para isto, pronto para isto. Tem dias que os céus vai ser bronze, não vai estar ao seu favor. Mas tem dias que os céus vai se alegrar. Jesus, ele traçou um plano para nós nos reconciliarmos. E a maior reconciliação foi na cruz. A cruz, quem morre na cruz, naquela época era maldito. Talvez você pensa que era só morrer na cruz. Você sabe qual foi a maior dor de Jesus? Foi se desvincular do Pai. Foi não ter mais o Pai com Ele. Porque quando Jesus na cruz, Ele estava crucificado, Ele atraiu para Ele todos os pecados, todas as atrocidades que o ser humano faz, Ele atraiu para Ele de todas as eras, de todas
todas as eras. Mas a maior dor de Jesus não foi o teu pecado. Não foi a dor da traição. Foi saber que ele ia o quê? Perder a comunhão com Deus. O pecado, ele tem o poder de quebrar a nossa conexão com Deus. O homem, ele precisava deste ministério. É o tema do nosso discurso. O ministério da reconciliação. Talvez você está aqui, está de mal com um amigo, com um colega, até mesmo com o seu marido, seu pai, sua mãe, seu irmão. Mas Deus quer que você conserta isso. Deus não tem prazer de ver uma casa dividida. Deus não tem prazer. É tão ruim, né, pastora Rose? É uma energia tão ruim que libera dentro da sua casa quando vocês estão de biquinho, assim como o Inácio está agora, de biquinho dentro de casa, porque o outro comeu a mistura do outro, porque o outro bebeu o suco do outro, comeu o bombom sozinho. A Agatha dividiu o bombom com vocês? Dividiu, Thalita? É isso aí. Aqui nós ensina isso. Você vê que destaque lindo, né? Não veio ninguém, mas veio os vitoriosos. Aí os ganhadores entregaram o seu brinde, o seu presente, o seu prêmio para os que não ganharam. Isso é Deus. Você quer me alegrar? Tenha esse espírito. Isso vale mais do que qualquer outra atitude. Não tem amor maior do que este, do que você pegar o que é seu e dividir ou dar. Meu amigo, isso é um poder que Deus dá. Isso é Deus, meu amigo. Ele pegou o próprio filho e deu por nós. E esse destaque, por mais que eu estava muito quebrado, muito cansado, que estava pernoitado, fiz uma migração de um dia para o outro. Ainda fui junto com a pastora, detalhista demais, pegou negocinho por negocinho, e eu indo atrás, e Deus abençoou. Mas o maior prêmio foi para vocês que deram. Então, não trate o domingo como um dia qualquer. O diabo vai fazer de tudo para tirar essa oportunidade de você cultuar aos domingos. O Espírito Santo fica te observando, assim como eu te observo. Eu estava pensando,
Eu estava pensando, senta meu querido, flamenguista, eu estava pensando, eu estou ensinando o João, o obreiro João, ao pastorado, só que a gente está dando essa oportunidade para um dos nossos estar orando com a gente. Amém. Você sabe qual é a maior honra de um pastor? É fazer a primeira oração. Raramente um pastor entrega o seu microfone para outra pessoa, na verdade. É a vida dele pregar o Evangelho. Então nós estamos quebrando princípios, quebrando regras, para mostrar para você que você é importante, que você é importante, você só precisa ter paciência. Você não coloca o arroz na panela com água e alho e sal e já está comendo. Você precisa esperar o tempo de preparo. Às vezes a rejeição que você está sentindo é um preparo. Às vezes o desprezo que eu estou recebendo é um preparo para você suportar pressões maiores. Não despreze o ministério que Deus deu para você. Eu tenho visto ultimamente nas redes sociais pessoas competindo e eu vejo a humanidade daqueles que para apoiar aqueles que não aguentam. O homem não conseguia ficar em pé por nada, mas ele estava tentando, ele caía, porque as pernas dele não estavam obedecendo mais. Parou um, parou outro, jogou ele no ombro e prosseguiu. Será que você pararia? Eu pergunto para você, o que eu ganho em estar gastando a minha vida por você? O que eu ganho? O que você me dá? Hein, Luiz, o que você me dá? Agatha, o que você me dá? Emily, o que você me dá? Arthur, o que você me dá? Você trouxe o que para mim? É isso que você tem que o quê? Pensar. Eu te dou o que eu não tive um dia. A pastora Rose te dá o que não teve um dia. Amor. E sabe como é que você me retribui? Amando o seu próximo. Aleluias. Amando o seu irmão. Uma certa vez Deus ele falou assim: se eu sou o pai, cadê a minha honra? Se eu sou o pai, cadê a minha honra? Eu vou falar para você hoje por que eu respeito a Thaís e a amo como ovelha. Eu vou falar para você hoje o segredo. Respeito. Respeito. Mas o senhor não me ama, não? Amo. Ela é diferente.
Você tem que ser diferente. Cada um de nós temos uma qualidade. Você tem que aprender a explorar a sua qualidade. Você sabe por causa de que eu amo o João, o obreiro João? Ele é uma obediência que não tem palavra. Você sabe por causa de que eu amo o Inácio? Ele é uma bênção na nossa vida. Nós não estamos aqui para julgar ninguém. Se a gente fala para ele, você vai cuidar da pastora, ele vai cuidar, vai ter certeza. Ele, aonde ela for, ele vai. E eu observo detalhes. Você sabe por causa de que eu amo a Jennifer? Porque ela é duro na queda, é turrona, é braba, mas tem um coração doce. O problema, você sabe qual o problema da gente? É não ceder. Você vê, eu tenho observado o meu filho. Ele acha que eu não observo. Ele sempre está tentando me agradar. Quando ele vê que está dando mole, respondeu, ele vai lá, tenta me agradar. Então, eu não ganho ouro, prata em estar com vocês. Eu ganho o amor de vocês. Aleluias. Ninguém sai nesse frio se não tiver amor. Só que você precisa desenvolver este amor. Você tem que começar a colocar Jesus em primeiro lugar. É por isso que ele criou um ministério. Não é um ministério de obreiro, de pastor. Esse ministério é de todos. Toda a humanidade. É o ministério da reconciliação. Nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos. Nem sempre você vai receber da medida que você dá. A Bíblia diz que nós recebemos na medida que damos, mas nem sempre você vai receber na medida que você o quê? Dá. Mas continue dando, continue respeitando, continue amando, continue obedecendo, continue caminhando. Aleluias. Se alguém elogia você, continue caminhando. Se alguém repreende a você, continue caminhando. Se alguém esqueceu de você, continue caminhando. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Olha só o que a Bíblia diz aqui em Coríntios, 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, versículo 11. Olha só o que o Espírito Santo fala. O ministério da reconciliação. Você, olha para mim, você tem que aprender a prestigiar as pessoas. Você não tem que vir ganhar o seu prêmio quando você ganha, não. Aí você não ganha, você
Espírito Santo, ele tem visto isso. Nem sempre na vida você vai ganhar. Eu conheci um homem chamado Barão Vermelho. Ele era um rapaz que eu conheci, não, eu vi um filme. Presta atenção. Esse homem, ele se transformou nos maiores matadores de nazista da época. Ele pilotava um avião. O nome do avião dele era Barão Vermelho, se eu não me engano. Ele, quando ia à guerra, quando ele via que não ia ganhar aquela batalha, ele voltava. Para muitos é uma covardia, não é? Mas não é não. Voltar para se fortalecer para lutar uma outra guerra. É isso que nós faz todos os dias. Todos os dias nós voltamos para nos fortalecer, para vencer uma nova guerra. Você tem que entender que a igreja apoia os soldados feridos não é um projeto somente. Ela é um ministério de fortalecimento. Não adianta você só querer se dedicar ao terça-feira. Você não vem no domingo receber para dar na terça. Você não vem na quarta para poder pegar de volta o que você deu na terça. É por isso que você fica atordoado. É por isso que você fica confuso. Olha o que a Bíblia diz aí, ó. Ora, no 18. Ora, tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de quem? De Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Quem tem que se reconciliar? É você. É você. O ministério foi dado para você. A autoridade foi dado para você. Aí diz mais, 19. A saber que Deus estava em Cristo. A saber que Deus estava em reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta o quê? Os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Você sabe o que é o mundo? Às vezes a pessoa pensa que o mundo é este globo. O mundo é o seu coração. Deus, ele quer que o seu coração se reconcilie com ele nesta noite. Deus quer que você se reconcilie. Eu conheço um homem que nós atendemos ele, pastor e a pastora. Ele tinha mágoa da sua mãe. Tira aquela água dali para ele não ficar levantando toda hora. Guarda a água. Só bebe porque tem ali, tá ali. Tira daí a água. Só no final da reunião. Então, esse homem, ele não tinha nada, pessoal. Ele não tinha paz. Ele não tinha alegria. Mas, conversando com ele, foi bastante tempo, né, pastora Rosa?
ele confessou que tinha mágoa da mãe dele. E ele recebeu a direção. Ele viajou e foi lá se reconciliar com a mãe. Depois disso, a vida dele começou a desenvolver. Hoje chegou o meu conhecimento que ele é o quê? Pai, né? Ele é pai, né? A gente viu pelas redes sociais que ele é pai. Então, quando você se reconcilia com Deus, tudo começa a funcionar. Tudo começa a se encaixar. Aí diz aqui, ó, 20. Portanto, somos embaixadores de quem? Você sabe o que é isso? Quem é que sabe o que é ser embaixador? Você sabe o que é isso? Representante. O que você fala aqui na terra é como ele estivesse falando. Você é um representante de Deus. Você é um representante de Deus aqui na terra. Você é um embaixador. Por que todo país tem que ter uma embaixada de outro país? Para poder abrigar o seu povo. Creio eu que no Brasil tem uma embaixada dos Estados Unidos para poder cuidar dos aqui no país. Então nós temos que valorizar o que nós temos. Você é um embaixador. Aí diz assim, ó, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio, é porque você não está lendo, por meio, não é isso? Por meio de nós. Deus, ele vai usar você, muitas das vezes, para reconciliar as pessoas. Às vezes, por causa da tua birra, por causa do teu mau compreendimento, você separa famílias, você separa pessoas de Deus, você separa famílias. Quantas famílias não estão aí destruídas porque o ministério da reconciliação foi quebrado? Eu tenho 4 Bíblias. Eu tenho uma Bíblia de estudo, eu tenho uma Bíblia de estudo de criança, eu tenho uma Bíblia de estudo católica e tenho a minha Bíblia do altar. Eu estava lendo a minha Bíblia da criança, li a de estudo, né, pastoral, e li a das crianças. E lá Deus falou para Jacó: você vai embora para sua terra. Só que Jacó tinha o quê? Um problema. Ele tinha um problema com o seu irmão. E para que Jacó pudesse ter paz, Jacó teve que dar o quê? Presentes. Olha só a ordem de Jacó:
Você vai na frente e não pensa que era uma cabeça de gado, não. É muita coisa que ele deu. Foram 4 tipos de presente que ele mandou levar para o irmão. O seu servo, olha só como é que ele pediu para o empregado dele falar. O seu servo Jacó está lá atrás. Seu servo Jacó, mas Jacó era servo? Jacó era um homem poderoso, rapaz. Um homem riquíssimo. Mas para você se reconciliar, você tem que ser o quê? Humilde. Humilde. O seu servo Jacó está vindo aí. Tudo isso daqui é seu. É presente para você. E olha, eu estou lendo aos poucos, mas eu conheço a história. A Bíblia diz que Jacó teve medo e Jacó orou a Deus. Naquele dia, Jacó com medo, ele orou a Deus e Deus brigou com ele, meu amigo. Deus caiu no tapa com ele. Literalmente, pastor? Literalmente. Mas brigaram muito. Brigaram a madrugada toda. Brigaram a madrugada toda. E aquele homem, ele não deixou aquele anjo embora. Ele agarrou o anjo viu que não ia ganhar, feriu ele na coxa. E o anjo perguntou para ele: qual é o teu nome? E ele falou: Jacó. Então a partir de hoje você não será mais Jacó, mas será Israel. Aleluia. Muda até o nosso nome. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus, Jacó lutou com os homens. Muitas das vezes você vai lutar com Deus, não o Deus Todo-Poderoso, mas o Deus deste mundo. E com os homens. Quem é os homens? Você. 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 Você vai lutar contra o seu ego. Você vai lutar contra a sua vontade. Sabe? Seu coração vai se encher de raiva, de ódio, de inveja. Você vai ter que lutar com ele. E quando você vencer o seu coração, o seu ego, a sua vontade, Deus, ele muda o seu nome. Deus, ele muda a sua caminhada. Deus, ele muda o seu caráter. Aquele caráter fraco, aquele homem fraco, aquela mulher fraca, passa a ser homens e mulheres poderosos. Porque recebe de Deus o quê? O poder. O poder para poder servir. Mas primeiro você precisa o quê? Se reconciliar com Deus. Eu acredito que enquanto eu estou falando, você está pensando, não olhando para a pastora Rose, porque dali não vai sair nada, aquilo ali é dela, não é seu. Mas o que eu estou falando aqui é para você. O problema das pessoas é que elas se distraem com muita facilidade. Se você pudesse ir no inferno, trocar uma ideia lá com o pessoal lá, eles iam falar para você assim: eu estou aqui no inferno porque eu me distraí. Eu me distraí olhando para onde não era para olhar, fazendo o que não era para fazer. E eu não
fortaleci o meu espírito. Jesus, uma certa vez no Getsemane, falou assim: a carne é fraca. Quem concorda que a carne é fraca? Mas você tem um espírito que é forte. Aleluia. Você tem um espírito que é forte. Glória a Deus. O mal sabe que o teu espírito é forte, mas o mal ele vai mexer na sua natureza caída. Ele vai jogar uma isca na sua natureza caída. E qual é a sua natureza caída? Esse microfone é meio doido, né? Ele volta, vai, volta, vai. Mas ele tem que trabalhar. Aqui é trabalho, né? Aqui computador, celular morre com nós. A gente infarta eles, mas eles têm que trabalhar. Eu tenho um celular aí que ele morreu trabalhando. Eu botei tanta coisa para ele fazer naquele dia, naquela madrugada, ele morreu. É mesmo? Como é o nome dele? Aquele verde? Eu esqueci o nome dele. Não, J7 tá com o Ismael. Como é o nome do verde? Aquele verde? Samsung. Aqueles que tá lá no quarto, que morreu? É o Samsung. É o Samsung o quê? É a A14. O A14 morreu. Aí, Luiz, é isso aí, eu sou Ele morreu. Mas olha, eu acabei com a vida do telefone. O microfone ele vai e volta. Não adianta ir voltar, não. Tem que falar, meu amigo. Então, para mim finalizar o discurso, olha o que está escrito aqui no site. A reconciliação é o ato de restaurar uma amizade que foi quebrada. Deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim aqui. A resposta de Deus, ela não vem a não ser através de pessoas. Não tem jeito, pessoal. A resposta de Jacó estava com quem? Com Deus ou com o irmão? irmão. Com o irmão. Por isso que ele deu presente para Deus. Para Deus ele deu o quê? Oração, pessoal. Oração. Ele usou o que Deus prometeu para ele. O Senhor prometeu para mim. O Senhor prometeu. Eu estou com medo do meu irmão matar a mim e matar a minha família. Aí Deus foi lá. Aí vem Esaú com 400 homens. Quem é que vai querer ver o irmão com 400 homens? Naturalmente a mente do cara logo vira logo um funil, né? Vou morrer, 400 homens para matar nós. E Deus fez um encontro excepcional. Hoje mesmo, se você tem um problema com alguém, se reconcilie, peça perdão. Peça perdão. Para que Deus Ele possa te honrar. Para que Deus possa te exaltar. Aí diz assim, ó. E às vezes a tua resposta não chegou por causa disso. Porque você não pediu perdão. Às vezes o pedir perdão não é falar não, pessoal. É aqui, ó. É no coração. Quando você desbloqueia o coração, naturalmente as coisas funcionam. Quando você desbloqueia o coração, naturalmente as coisas funcionam. Você pode observar, enquanto você está com raiva, com ódio, começa a quê? Com falta de quê? De ar. O coração começa a querer falar, a mente já começa a querer apagar. É ou não é? A mente já começa a ficar assim. Inflama. Não consegue comer, não consegue beber, não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Nada dá prazer. Tenta até trabalhar, mas... Nada dá prazer, meu Dá amigo. produção, né, pastor? Porque o coração, a
máquina que bate, ela não está batendo direito. Ela está sendo bombardeada com uma tonelada de emoções que só está te fazendo mal. E você vê que as pessoas, elas perdem a identidade, né? E ficam, o cara feia, sabe? Palavras duras, malditas. Você tem que estar sempre guardando o seu coração. A Bíblia diz, tudo que você tem que guardar, tem gente que gosta de guardar dinheiro, mas o coração ela não guarda. Guarda o seu coração. Aí diz assim, ó, na Bíblia, o pecado separou o homem de Deus, mas o Senhor, em seu grande amor, enviou Jesus Cristo para restaurar esta comunhão. O homem estava distante, perdido e condenado pelo pecado. Porém, Cristo abriu o caminho da paz a trazer através da cruz. É por isso que nós vamos participar de quê? Do suco de uva. O que representa o suco de uva? O sangue do Senhor Jesus. Pastor, por que o Senhor tem dado o suco de uva nas reuniões? Para você se reconciliar com Deus. Para você se reconciliar. Ele não disse que toda vez que nós bebermos, era para a gente lembrar de quem? Dele. E se eu lembro dele, eu vou lembrar que ele me libertou através da cruz. É aonde eu tenho reconciliação com as pessoas. Primeiro a Deus, depois as pessoas. Aí você vai ver as portas se abrindo para você. Porta, não pense você que as portas só se abrem através de votos, através de ser dizimista, através de ser ofertante. Não adianta você ser dizimista, ofertante, mas você é um coração negro. Você é um coração ruim. Você vai devolver aquilo que pertence a Deus, mas você naturalmente não vai ter os mesmos benefícios de uma pessoa que tem um coração que alegre. Uma oferta não se dá se não tiver alegria, né? Se não tem alegria, não adianta você querer aprender a devolver dízimo, mas você não é fiel à causa, não é fiel à obra que você foi chamada, o seu ministério. Eu pergunto para você, quem está fazendo as 24 orações? Cadê o compromisso? Eu esqueci. Mas você foi chamado para isso. Você não foi chamado para ser servido. Você foi chamado para servir. É natural que muito mais bem-aventurado o que dá do que o que recebe. Você vê aquela mulher, né? A moça doente, né? Com uma doença chamada tuberculose, e a filha com câncer. Ela pegou um caderninho, você viu o tamanho do caderninho, né? E pegou o nome de todas as pessoas que estão com problema. Tem um lá que ela botou o jovem da mercearia, porque acho que ela esqueceu o nome do rapaz. O jovem da mercearia. Aí eu pergunto para você, você está fazendo o quê? E diz que serve a Deus, que é obreiro, que é tio, tia. Você está fazendo o quê?
Uma pessoa que não é do ministério, ela está criando uma reconciliação das pessoas com Deus. Ah, pastor, eu não vou parar na fila do colégio para perguntar se a pessoa quer dar. E numa, ela levava o celularzinho, né, pastora Rosa? Ó, esse aqui são duas autoridades que estão orando. Vamos começar um propósito de oração. Eu duvido que um dos nossos aqui faria isso. Faria? Não faria. Você faria? Você mostraria o seu celularzinho? Ó, isso aqui é o meu pastor, a minha pastora que está orando. Saudadinho de Cristo faria, ó. Isso aqui, para poder mexer no TikTok tem celular. Agora, mas para mostrar a escolha de Deus, duvido. Eu duvido, meu amigo. Eu duvido. Está orando pela gente. Esse compromisso não é comigo que você tem, não. É com Deus. Quando você gritar pedindo socorro, você acha que Deus vai te ouvir? Você acha que Deus vai te atender? A Bíblia diz assim, ó, aquele que tapa os ouvidos ao clamor do necessitado, clamará um dia e não será ouvido. Deus te deu uma autoridade. Deus deu para você uma autoridade. Uma pessoa que eu não conheço, eu ouvi a voz dela bem embargada, bem com dificuldade, que eu mandei o áudio para você. Talvez você não tenha tempo para isto. Pastor, a minha vida é muito corrida. Eu não tenho tempo para estar olhando o grupinho. Mas é um grupo do ministério que você aceitou. Você está vendo porque você não tem felicidade? Você não tem paz? Quem abre a oração no grupo, pastor? Hã? Quem deve abrir? Perguntei, quem abre? Quem abre a oração lá no grupo? Quem abre? Eu acredito que o Espírito Santo abre a oração. Às vezes Jesus vai embaixo de vocês. É isso aí. Servo bom e fiel. Primeiro tem que ser o quê? Servo. Mas você está servindo mesmo? Você vê, recebeu o elogio alguns minutos atrás. Agora está vindo o quê? O couro. Ah, pastor, a minha cabeça não estava para muita coisa hoje. Ai, Jesus, eu tenho um TDAH, que nem o Inácio, eu tenho um TDAH. O cérebro anda muito acelerado. Jesus cura. Aí eu não. Hã? O que era para falar? O que? Esquece até do que era para falar. É sério. É seu ministério. Tem que rever isso. Por isso que tem aquela palavra que diz assim, ó. Tem dois tipos de obreiros dentro da Bíblia. Não sei se você já leu isso. Tem o obreiro do mal e o obreiro de Deus. O obreiro de Deus, ele é o quê? Apto em quê? Na palavra. Você sabe por causa de que às vezes a gente fala besteira? Porque nós não somos aptos na palavra. É natural que você fale o que você leu. Se você não lê nada, você não tem nada para o quê? Para falar. Eu li agora sobre quem? Sobre Jacó. E eu citei Jacó. Você sabe o que me deu a direção para este tema de hoje? A leitura de Jacó. Reconciliação.
vigiar, pessoal. Às vezes você pensa que não está acontecendo nada no mundo espiritual. Eu falei que até esse domingo vocês iam ser abençoados. Eu creio que você foi abençoado. Mas você precisa ser fiel a Deus na sua palavra. Se você falou que ia fazer as 24 orações, faça. Porque quem vai te perseguir não é o mal, é Deus. Quando você começar a ver as obras das tuas mãos amarradas, a prosperidade entra até o dinheiro, mas não desenvolve nada. Porque ele mata. Se ele não põe a benção, o teu salário não serve para nada. Para nada. Mas quando ele põe a benção, a Bíblia diz que Labão falou para Jacó: eu sei que Deus tem me abençoado por causa de você. Lá atrás Jacó fez, qual foi o voto com Deus? Qual foi o voto? De ser o quê? De ser o quê? Não lê a Bíblia. Se você lesse a Bíblia, você tem que dar uma arranhada na Bíblia, pessoal. O tempo que às vezes a gente tem, use esse tempo para ler. Porque o cérebro, ele se enche de o quê? Conhecimento quando eu o quê? Leio. Aí você não vai saber responder. Como é que você vai lutar contra o mal se você não tem Bíblia na cabeça? Aí vem aquela pressão espiritual, você não vai saber o que fazer. Sai em nome de Jesus, porque está escrito. Fidelidade é tudo, pessoal. Jesus, ele falou assim, ó: vi os infiéis e tive desgosto. É porque você não é batizado com o Espírito Santo. Faz a obra sem Deus. Faz a obra sem Deus. E fazer a obra sem Deus é triste. Porque a obra de Deus exige que você libere o quê? Energia. Energia. Toda obra exige você liberar energia. Esse é o ministério da reconciliação. Como é que eu falo que perdoo, mas não sou fiel? Como é que eu falo que sou fiel, mas não perdoo? Como é que eu falo que perdoo e sou fiel, mas não amo? Você está vendo como é que as pessoas elas andam como? Confusa. Confusa. Hoje, uma pessoa mandou uma mensagem pedindo uma autorização para ir em uma festa. A gente falou assim, olha, nós não manda na sua vida. A vida é sua. A pessoa foi para a festa ou veio buscar? João? Veio buscar. Hein, Thalita? Essa pessoa foi para a festa ou veio buscar? Veio buscar. Porque quem é prioridade para ela? Deus. Jesus. Tudo isso você ganha ponto com Deus. Aleluia. Tudo isso. Pega lá para mim a camisa do Arthur que chegou, por favor. Você está entendendo? Entrega a camisa dele, é dele. Então você precisa ser verdadeiro. Não faça a obra de qualquer maneira. Se você falou que ia orar pelo necessitado,
ore. Não brinque não, porque o diabo, quando vir para cima de você, ele não vai vir como amigo não, ele vai vir para acabar contigo. É por isso que a mente fica perturbada, porque você promete e não cumpre. Abre sua Bíblia aí em Eclesiastes 5 e lê para mim. Quero que um de vocês leia alto. Olha o que diz. Eclesiastes 5, acho que é 5:5. Deixa eu ver aqui. 5:2. Achei, tio. 5. Lê tudo. Eclesiastes 5:5 diz assim: melhor é que não votes do que votes e não pagueis. O que é vote? É prometer. Olha o que Deus faz. Quando você fala que vai ser, fala que vai fazer e não faz. Não consista que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se irias Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Ponto. Deus, ele vai destruir a obra das tuas. Não adianta você falar para o pastor, não deu, não consegui, eu não tive tempo, eu esqueci. Deus vai destruir as obras da sua mão. Deus, pode sentar, Rose. Deus vai destruir a obra da sua mão. Quando você promete algo e não faz. Quando você diz que vai ser e não é. A obra de Deus, ela é séria, pessoal. O nosso Deus, ele é sério. Às vezes as pessoas, elas pensam que pelo fato de Jesus morreu por mim, por você, é de graça. Quem disse para você que é de graça? Você tem que negar a sua vontade. Você tem que negar seu ego. Não adianta você falar que é e não é. Não adianta você falar que vai fazer e não vai. Não brinque. Porque a reconciliação com Deus, ela depende desses detalhes. Não adianta você falar que sabe, que entende. É anos que nós falamos isso para você. Tudo isso está sendo escrito em quê? Em livros. A tua história. Eu gostei da atitude dessa pessoa. A vida é sua. Ela preferiu buscar. Ela preferiu buscar. Você precisa entender isto. Não brinque, porque Deus, ele quer se reconciliar com você. Não, tá aqui o suco de uva. É para reconciliar você com Deus. É para reconciliar a sua alma com Deus. Mas muitas de vocês pegam como se fosse qualquer coisa. Até que o Espírito Santo, ele me usou.